Levante a voz. Nós estamos recebendo a visita do Dr. Rodrigo Ritchio. Ele é angiologista e cirurgião vascular, sempre trazendo temas interessantes aqui nos nossos quadros de saúde. Doutor, prazer ter o senhor aqui conosco, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, prazer é meu, Itajaí. Bom dia, Tino. Bom dia a todos que estão ouvindo também a nossa entrevista aqui na rádio, tá certo? Eu vim hoje aqui na rádio, na verdade, com a intenção principal de esclarecer um pouquinho sobre o papel do cirurgião vascular, tá certo? Dentro da medicina. A gente ouve muito, a gente vê muita entrevista com angiologista, cirurgião vascular, em rádio, em televisão, mas a gente vê sempre batendo muito na tecla das varizes. Óbvio que as varizes é a doença mais prevalente, tá certo? A nossa especialidade, então acaba sendo a que desperta mais curiosidade e interesse das pessoas em geral. Mas eu gostaria de trazer aqui um pouquinho também de outras áreas de atuação do cirurgião vascular, principalmente porque nós estamos querendo fortalecer essa especialidade aqui na nossa cidade. Pois não. Tá certo? A gente está montando uma equipe de cirurgia vascular justamente para tentar solucionar dentro do próprio Santo Antônio os problemas que nós tínhamos e que antes tínhamos que transferir pelo menos para Salvador para conseguir resolver. E a ideia da gente agora é conseguir resolver tudo aqui mesmo em Santo Antônio, necessitando muito pouco da transferência de pacientes. E o INCAR tem uma nova estrutura, né, oferecendo também essa possibilidade para a sociedade de Santo Antônio de Jesus e região. Exatamente, Itajaí. O INCAR agora deu essa possibilidade para a gente quando ele conseguiu instalar lá um setor chamado hemodinâmica, tá certo? Ele é óbvio que ele já vem há algum tempo trazendo melhorias em toda a sua estrutura que dava já condições que a gente pudesse atuar em diversas áreas da nossa especialidade. Ele vem com melhoras do centro cirúrgico, tá certo? Trazendo parte de instrumental novo, tudo novo para que a gente possa atuar, porque a cirurgia vascular tem algumas peculiaridades. Então, o instrumental cirúrgico é diferente, o instrumental tem algumas coisas específicas da nossa especialidade que ele vem investindo. E agora com o setor de hemodinâmica, que inaugurou agora em julho, a gente vai conseguir tratar diversas patologias que antes não era possível ser tratado aqui em Santo Antônio de Jesus, tá certo? A cirurgia vascular, não apenas em varizes, ela atua, tá certo, como eu falei no início, mas a gente atua em doenças muito prevalentes na sociedade, que é o que a gente chama de doença arterial periférica. O que é isso? Aqueles pés com necrose, aqueles dedos que ficam roxos, que ficam pretos, que tem que sofrer amputação e que a gente, em geral, a gente precisa de alguns exames mais invasivos, tá certo? Mais detalhados. É o que o pessoal costuma chamar de a doença do gelo, não é isso? Quando a pessoa sofre uma hipotermia acentuada, está num local bastante gelado, em qualquer território que esteja dessa forma, começa a sofrer pelas extremidades do corpo. Isso. A doença do gelo é uma doença específica, tá certo? Aí por baixas temperaturas, por congelamento da circulação, o que gera necrose. Tá certo? No caso das doenças dessa necrose que a gente atua, existem outros fatores de riscos que não a temperatura. E o mais importante, na verdade, mais do que tentar tratar depois de instalada essa doença, é justamente a prevenção disso. E grande parte desses fatores de risco são preveníveis. Tá certo? Quais são os principais fatores de risco para essa doença periférica que a gente chama? É a diabetes, que é muito perigoso para isso, porque vai provocando lesão arterial e vai provocando obstrução dessas artérias do corpo, e o sangue, os oxigênios, o nutriente necessário não vai chegando nos tecidos mais periféricos, mais distantes. Por isso que começa geralmente a lesão pelo dedo do pé, lá pelo pé, pela extremidade. Tá certo? Que são artérias menores, mais fáceis de irem obstruindo. Então, um controle da diabetes é fundamental para quem tem. Seja dietético, seja medicamentoso, mas tem que ter um controle do açúcar, tá certo? A pressão alta é um fator de risco. Colesterol é um fator de risco muito grande, então quem tem colesterol alto tem que usar medicações chamadas estatinas, que mostram um resultado muito bom no controle do avanço desse tipo de doença, tá certo? E o principal fator, que eu acho que esse é um fator de escolha, porque só depende da gente, que é o cigarro, o tabagismo, tá certo? O cigarro é totalmente prevenível, depende só da nossa vontade. Óbvio que algumas vezes não é tão fácil largar e vai precisar de algum acompanhamento, algum tratamento, principalmente com o pneumologista, para tentar largar esse vício. Mas o cigarro hoje, junto com a diabetes, são os dois fatores de risco mais importantes na obstrução dessas artérias e no risco de amputação dos membros. Tá certo? Doutor Rodrigo Ritchio, tem muita gente que tem esse pensamento
que diz assim, a pessoa quando é diabético fica impossibilitado, não faz mais nada na vida, não vai numa festa porque não pode comer doce, não pode beber certas coisas, não pode praticar exercício, não pode se cortar porque não vai cicatrizar. O que é mito, o que é realidade nesse contexto? A maior parte disso é mito, tá certo? O diabetes é uma doença como qualquer outra, tá certo? Óbvio que não tem cura, mas tem tratamento e controle. E isso é o importante. Então, a primeira coisa é o paciente se conscientizar. Ele tem que entender o que ele tem para que ele possa, a partir dali, tratar da forma correta aquilo. Tá certo? Então, uma reeducação alimentar é fundamental. Então, o paciente diabético é um paciente de muitas especialidades. Ele tem que acompanhar com um nutricionista para fazer uma reeducação e orientação alimentar, com um endocrinologista para poder tratar, com um oftalmologista para avaliar as lesões oculares possíveis, com um cirurgião vascular para avaliar as obstruções das artérias que podem vir. Tá certo? Então, é um paciente que, primeiro, antes de tudo, ele tem que ter uma conscientização da doença, tá certo? E querer ter o controle daquilo. Pacientes que têm uma dificuldade de ter essa conscientização têm piores resultados. Tanto que alguns pacientes desses deveriam até, de repente, procurar até terapia ou psicólogos para que entendam um pouquinho mais disso, do que estão passando e como superar isso daí. Doutor Rodrigo, é um tema que aflige muita gente e causa uma grande expectativa nas pessoas, o medo de ter um aneurisma. O que é que leva a pessoa a ter um aneurisma? É previsível? É tratável? Quais são as consequências? O que é que o senhor pode falar? Aneurisma, tá certo? Para quem não sabe, é uma dilatação, seja do sistema circulatório, seja artéria ou veia, mas é mais comum nas artérias, tá certo? Quando ela dilata e cresce num determinado local específico. A causa mais comum de aneurisma é aterosclerótico. O que é que isso significa? É vinculado aos mesmos fatores de risco que eu citei aqui agora, das lesões necróticas, tá certo? Só funciona de uma forma diferente a ação desses fatores de risco. Mas o cigarro é o principal fator, tá certo? A diabetes, hipertensão, a dislipidemia, que é o colesterol elevado, também são os fatores que influenciam nisso, junto com a hereditariedade, que também é um fator importante aí. Então, se você já tem algum familiar que já teve aneurisma, você tem uma chance um pouquinho maior de ter esse aneurisma. O mais importante hoje, tá certo, em relação a essas doenças, é saber que dentro da nossa especialidade, assim como toda medicina vem evoluindo, a nossa especialidade também evolui muito, tá certo? E hoje a gente consegue, além de ter medicações para tentar prevenir e controlar para que não haja necessidade de uma intervenção mais invasiva, a gente também, quando há essa necessidade, hoje a gente consegue tratar de formas minimamente invasivas. A gente consegue não mais para um aneurisma de uma aorta, por exemplo, que é aquela artéria importante de dentro da barriga. A gente, antigamente, todo tipo de tratamento exigia que a gente fizesse um corte, tá certo? Na barriga inteira, para que a gente fizesse uma cirurgia aberta. Hoje, a grande parte desses pacientes a gente consegue tratar praticamente sem corte nenhum. A gente faz um acesso pela virilha, pela artéria femoral do paciente, às vezes com um pequeno cortezinho local, às vezes sem corte nenhum, e a gente consegue tratar tudo por dentro das artérias. A gente, na verdade, navega por dentro dos vasos e vem colocando stents, próteses, fechando aquele aneurisma ou reabrindo, no caso das doenças arteriais periféricas, que são obstruções, fazendo angioplastias com balão, com stent, abrindo as artérias para que o sangue volte a passar. E a gente consegue tratar essas patologias hoje de uma forma minimamente invasiva, diminuindo o tempo de internação, diminuindo riscos de transfusão e risco de complicação. Ou seja, quanto menos invasivo for o procedimento, o tempo de recuperação é correspondente? É correspondente. É menor. Tá certo? É menor e o paciente consegue voltar às suas atividades habituais muito mais rápido, o que também é um dano menor para a própria sociedade, né? Doutor, muita gente confunde aneurisma com derrame cerebral, o AVC, não é? Qual é a diferença de um para o outro? Tem a ver? São correlacionados? O aneurisma, na verdade, é a dilatação da artéria, tá certo? Ele pode complicar com alguns fatores. O AVC, quando o pessoal fala assim com aneurisma e AVC, é quando eles estão citando em relação a aneurisma de artérias cerebrais, tá certo? É uma das causas de AVC, porque o AVC pode ser isquêmico por obstrução também, como pode ser por sangramento, que é um hemorrágico. Certo. Então, um aneurisma cerebral, quando ele se rompe, ele pode provocar um sangramento no cérebro e levar a um AVC hemorrágico. Ele pode ser uma causa do AVC. AVC é uma coisa, aneurisma é outra coisa. Agora, o aneurisma cerebral pode ser uma causa de um tipo de AVC, entendeu? Lembrando que essas doenças das artérias, tá certo? Elas só mudam o setor. A doença é uma só, os fatores de risco é um só. Só que se for no coração, ela vai provocar infarto. Se for no cérebro, ela vai provocar AVC,
tá certo? Se for nas pernas, ela vai provocar a doença da obstrução das pernas. Se for na aorta, a dilatação ou a obstrução da aorta. Ou é uma seja, única doença, ela chama é aterosclerose. situacional, digamos Exatamente. assim, né? Ela é aterosclerose, dependendo de onde ela esteja, ela tem apresentações diferentes nisso daí. Ok. Tá certo? Muito bem. Dr. Rodrigo Ritchio, angiologista, cirurgião vascular, quais são os dias que o senhor atende no INCAR? O INCAR, meu atendimento no INCAR é dia de segunda e quinta-feira, tá certo? Mas lá tem uma equipe de cirurgia vascular, você vai encontrar vasculares também em outros dias, tá certo? Praticamente todos os dias tem atendimento de cirurgia vascular. Então, hoje em dia, a gente tem tentado avançar muito nisso, tá certo? Tanto até, só para citar aqui algumas coisas para vocês, hoje em dia a cirurgia vascular já trata também patologias de outras áreas específicas. Hoje na hemodinâmica, a gente consegue tratar miomas uterinos, pra você ter uma ideia. Então, pacientes que antes, para fazer o tratamento de mioma uterino, era necessário só a retirada do mioma cirúrgico ou a retirada do útero. Em alguns casos, óbvio que vale ressaltar que sempre indicado pelo ginecologista, tá certo? Quem tem a ordem sobre isso é o ginecologista, é ele que sabe indicar, tá certo? E avaliar o melhor tratamento do mioma. Mas os casos que a embolização do mioma é um bom tratamento para aquilo, que são bem irrigados, a gente pode fazer sem nenhum tipo de corte o tratamento desse mioma para que ele evolua e melhore também os sintomas do paciente. Varizes pélvicas também, que é a insuficiência de algumas veias dentro da barriga da paciente, que dá aquelas dores no baixo ventre, aquelas dores no pé da barriga. A gente também consegue tratar por hemodinâmica, né? Muito bem, que bom que a medicina sempre está evoluindo, né? E ganha com isso o paciente e o médico também, que pode trabalhar de uma forma mais amena, digamos assim, junto ao seu paciente, mas com mais dinâmica, com mais rapidez e resultados positivos mais plausíveis, mais frequentes. Exatamente. Muito bem. Doutor Rodrigo Ritchio, quero agradecer sua presença aqui, leve o nosso abraço a toda a equipe do INCAR e seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, Itajaí. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. Levante a voz.